Boa tarde, pessoal. Hoje estaremos dando início a mais um conteúdo, para a nossa próxima avaliação. Gostaria de pedir uma atençãozinha de vocês, para que vocês possam estar assistindo a nossa aula, com toda a paciência, utilizando todo o nosso tempo. E na medida em que o nosso isolamento social se estenda, a gente possa estar aí refletindo em relação ao nosso papel como cidadão, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que a gente esteja aí se preparando para o nosso novo normal, porque a gente sabe que, apesar de estarem aí desenvolvendo vacinas, estudos em relação a esse vírus, ainda vai existir por muito tempo no nosso meio, então vamos aprender a conviver com ele, estando aí refletindo e repensando o nosso papel na sociedade, utilizando aí todos os métodos, que os órgãos de saúde estão nos aconselhando, nos mostrando, porque a gente deve seguir a ciência, a gente deve seguir aí os matemáticos, os cálculos matemáticos em estudo, que esse vírus ele possa nos manter unidos apesar do distanciamento social. Nesse momento nós temos aí à nossa disposição a internet para que a gente possa, mesmo longe, estar perto, Então vamos aí dar início ao nosso conteúdo, se inscrevam no canal, assistam as nossas aulas com muita paciência e calma, Porque a matemática é isso, é paciência, é calma, é tranquilidade, E assim a gente vai ter um bom aprendizado. Vamos lá. Então, para a gente aprender esses critérios de divisibilidade, utilizar ele no nosso dia a dia, a gente precisa aprender as regras de divisibilidade aí de cada número. Critérios de divisibilidade. Verificar a divisibilidade de um número natural por um outro número natural usando o algarismo da divisão pode ser trabalhoso e demorado. Vamos conhecer uma maneira mais prática de fazer essas verificações. Quais são esses critérios? Vamos aí. Os critérios de divisibilidade são condições, certo? Que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro sem a necessidade de efetuarmos essa divisão. Vamos aí seguir e conhecer algum desses critérios. Então, pessoal, é muito importante aqui neste conteúdo aprendermos a regra, tá? Porque aí vai ficar bem mais fácil para você desenvolver essa divisibilidade. Vamos aí, pessoal, ver a divisibilidade por 2. Aqui nós temos uma tabela, certo? Onde a gente vai ver os números da sua divisão, o seu quociente e o seu resto. Aí nós temos aí na primeira parte, na primeira linha, o número 10, certo? Que será dividido por 2, o quociente vai ser 5 e o resto 0. Já na segunda linha nós temos o número 11 dividido por 2, certo? O quociente vai ser 5 e o seu resto vai ser 1. 12 por 2, certo? Quociente 6, o resto 0. E assim sucessivamente, vocês vão estar aí observando as divisões e se o seu resto é exato ou não. Um número será dividido por 2 se terminar em 0, 4, 6, 8, isto é, quando for par, certo? Então, qualquer número que terminar em número par, certo? Ele será um número divisível por 2. Exemplo, 7.206 é divisível por 2, pois termina em um número par, ou seja, em um algarismo par, 6, certo? Então, 6 é par, portanto, é divisível por 2. O número 5.483 não é divisível por 2. Por quê? Pois termina em 3 e o número 3 ele é um número ímpar. Portanto, a regra nos diz que só poderemos dividir, o número só será divisível por 2 se terminar em um número par. Quando um número for dividido por 3, verifica se o número aí, 62.124, é divisível por 3. Fazendo a divisão, vamos observar aí, que ele deu um resultado exato, Por quê? Porque ele terminou em 0, então esse resultado a gente considera aqui, exato. Portanto, esse número ele é divisível por 3. Vamos ver aí a regra da divisibilidade por 3. Verificar então aí a regra. Vamos lá. Divisibilidade por 3.
vamos conhecer outra forma de verificar, né, esse número, 62.124, se ele é ou não divisível por 3. Primeiro, adicionamos os algarismos, certo? De 62.124 e em seguida dividimos a soma por 3. Então, a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai pegar, né, e somar esses algarismos separadamente. Lembrando a vocês que a gente já estudou o que é algarismo, certo? Quem são os algarismos? Os números de 0 até 9. É chamado de algarismo. Então, a gente vai fazer o que? A soma desses algarismos. E aí, com a soma desses algarismos, a gente vai encontrar um número. E esse número, se ele for dividido por 3, então esse número maior, no caso 62.124, ele será um número divisível por 3. Vamos ver. Aí nós temos aqui 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4, que é igual a 15. 15 é divisível por 3, porque quando eu pego 15 e divido por 3, eu vou encontrar aí o número 5, né? Então, observe aí que as duas divisões são exatas. Portanto, o número é divisível por 3. Um número ele é divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Vamos ver aqui os exemplos. No exemplo A, nós temos o número dividido por 4, certo? E aí, ele teve como resto 0. E no exemplo B, nós temos aí o número 5.132 dividido por 4, que também teve como resto 0. Nós temos aí 100 dividido por 4, que temos como resultado 0. Então, a regra nos diz que, quando terminado em 00, certo? Esse número ele é divisível por 4. No exemplo B, nós temos aí o número 5.132 dividido por 4, que também ficou com o resultado exato, porque terminou com 0. E a regra diz que, quando as somas dos dois últimos algarismos, ou seja, os algarismos da esquerda somados for um número divisível por 4, então esse número automaticamente é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Observando os números naturais divisíveis por 5. 0, 10, 15, 20 e 25, 30. Dizemos que um número natural será dividido por 5 quando terminar em 0 ou 5. Então, é simples, né? A regra é simples. Quando o número terminar em 0 ou 5, automaticamente esse número será divisível por 5. Divisibilidade por 6, certo? Aí nós temos o número aí 3.624, que teve como seu resto 0. Então, a divisão é exata, é divisível por 6. O número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e também por 3 ao mesmo tempo. Considere o número natural 3.624. Esse número é divisível por 2, pois termina em 4, e também é divisível por 3, pois termina. Exemplo. 3 mais 6 mais 2 mais 4 é igual a 15. E 15 é divisível por 3. Então, a regra ela diz que se o número for divisível tanto por 2 como por 3, ele também será divisível por 6. Aqui o nosso slide deu uma puladinha lá para o 8, mas a gente volta lá no 4 com a divisibilidade por 7, tá ok? Divisibilidade, então, aí por 8, pessoal. Aí nós temos o número 13.000, né, dividido por 8, que termina em 0, né? E também temos o número aí 3.112, que dividido por 8 também termina em 0. Termina em 112, então, portanto, 112 é divisível por 8, certo? Vamos lá. O número natural será divisível por 8 quando terminar em 0, 0 ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8, ok? Divisibilidade por 9. Considere o número natural 28.314, certo? Ele é igual a 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4, que é igual a 18. Ou seja, a soma desses algarismos separadamente é igual a 18. Então, 18 é um número divisível por 9? Sim, porque se eu pego esse 18 e divido ele por 9, eu vou encontrar aí como resultado o número 2. Então, o número 28.314 é divisível por 9, certo? Então, pessoal, é muito importante
estar atento aí à regra dos critérios de divisibilidade, certo? Um número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Bom, pessoal, divisibilidade por 7, certo? Como é que a gente sabe que o número ele é divisível por 7? Para sabermos se o número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades, ou seja, devemos dobrar aqui, no caso de 203, o algarismo das unidades, que no caso é 3, certo? E subtrair do restante, né, esse número. Então, a gente vai dobrar o algarismo das unidades e subtrair desse algarismo, desse resultado, o número 3, certo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem 203, aí a gente vai fazer 2 vezes 3, certo? Que a gente vai encontrar 6. No caso, eu aqui dobrei o algarismo das unidades. E vou subtrair o que sobrou. No caso, 20. Aí, 20 menos 6, que é igual a 14, certo? Então, para a gente encontrar os números divisíveis por 7, devemos fazer, né, essa regrazinha. Vamos aqui procurar um outro número. Aí no livro de vocês, lá na página 91, vocês podem estar acompanhando aqui a nossa explicação, certo? Podemos pegar aí o número no livro de vocês, 294. Olha só. Estamos aqui com 4 unidades, 9 dezenas e 2 centenas. E o que é que a regra nos diz? Ela diz o seguinte, que devemos multiplicar por 2, certo? Ou seja, dobrar o algarismo das unidades. No caso, vai ficar 2 vezes 4, certo? Que é igual a 8. E do restante do número, no caso, 29, eu devo subtrair esse resultado, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 29 menos 8, que é igual a 21. Então, 21 é um número divisível por 7, ok? Então, basta praticar e ter um pouquinho de atenção que vai dar certo. Temos que aprender essa regrinha. Eu vou precisar dobrar as unidades e subtrair desse resultado o restante do número, ok? Agora, nós estaremos tratando da divisibilidade por 10, por 100 ou por 1000. O número ele é divisível por 10 se terminar com o algarismo 0, certo? O número é divisível por 100 quando termina em 0, 0. E o número é divisível por 1000 quando ele terminar em 0, 0, 0, ok? Então, exemplos. O número 5.420. É divisível por 10? Sim. Por quê? Porque a regra diz que todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. Então, esse número aqui, 520, não preciso nem eu fazer a conta, que eu já sei que ele será divisível por 10, certo? Dividindo esses 5.420 por 10, eu tiro esse 0 e isso, corto eles e fica 542. Então, eu encontrarei como resultado aqui nessa divisão, olha só, 542. Porque a regrazinha, né, lá da nossa divisão por 10, por 100, por 1000, diz que para mim dividir qualquer número, basta que eu, né, corte um 0 e coloque o restante do número como resultado. Então, 542 é o meu resultado da minha divisão por 10. 6.342 é divisível por 10? Basta a gente ver pela regra que para o número ser dividido por 10, ele precisa terminar em 0. E no caso, esse número aqui terminou em 2. Portanto, ele não é divisível por 10. Certo? Ele não é dividido por 10. Vamos lá para o próximo número. 1.100 é divisível por 100? Sim, porque a regra diz que o número para ser dividido por 100, ele basta que ele termine em 0, 0. No caso aqui, ele termina, ó, em 0, 0. É dividido por 1000? Sim, porque a regra diz que qualquer número que for terminar em 3 zeros, ele é divisível por 1000, certo? Então, no caso, 12.000 aqui tem 3 zeros, dividido por 1000, corta os 3 zeros, que é igual a 12.